EZ9000 ele é o volume de um único tanque de mistura dentro de uma fábrica de engarrafamento da Coca-Cola. 2 tambores de concentrado, cada um com menos de 200 litros, são suficientes para transformar esse tanque inteiro em xarope. A proporção é de 1:95, e esse xarope ainda vai ser diluído mais 5,5 vezes antes de chegar à garrafa. Veja como 2 tambores de concentrado secreto viram 80.000 garrafas de Coca-Cola por hora, passando por nanofiltração de água, carbonatação de alta pressão e lavagem industrial de 62.000 recipientes por hora. O processo começa antes mesmo de o concentrado abrir. Às 5 da manhã, os operadores da linha de água já estão trabalhando. A água, que representa 90% da bebida final, chega de poços locais e entra imediatamente num sistema de esterilização seguido de nanofiltração. Essa filtragem opera com membranas de poros inferiores a 0,001 micrômetro, removendo odores, sabores residuais e qualquer traço mineral que possa alterar o perfil gustativo do refrigerante. O objetivo é uma água com dureza próxima de zero e pH neutro entre 6,8 e 7,2. Apenas depois de aprovada nos sensores de qualidade, ela segue para o tanque de mistura. O tanque de mistura tem capacidade de 19.000 litros e é onde os 3 ingredientes principais se encontram pela primeira vez: a água tratada, o adoçante e o concentrado secreto. O adoçante varia conforme o mercado. No Brasil e na maioria dos países, usa-se açúcar refinado de cana. Nos Estados Unidos, o ingrediente equivalente é o xarope de milho com alto teor de frutose, uma escolha econômica, não técnica. Subsídios federais ao milho e tarifas sobre açúcar importado tornaram o xarope de milho entre 20% e 30% mais barato que o açúcar de cana no mercado americano desde a década de 1980. O concentrado chega à fábrica em tambores lacrados. Os operadores conectam mangueiras ao tambor e monitoram o fluxo por sensores digitais. Eles não têm acesso à composição do líquido. A Coca-Cola Company nunca revelou onde o concentrado é fabricado, nem permitiu câmeras nos pontos de produção desse ingrediente. O que se sabe pelos rótulos é que ele contém sabores naturais, um termo que na legislação alimentar americana cobre extratos de qualquer fonte vegetal, animal ou mineral processada termicamente. A fórmula exata está protegida como segredo comercial desde 1886, sem registro de patente, justamente para evitar a obrigação de divulgação após 20 anos. Dentro do tanque, a mistura de água, adoçante e concentrado resulta num xarope com nível de doçura superior a 50 graus Brix, quase 2 vezes mais doce que a bebida final. Essa concentração elevada é intencional, facilita o transporte e o controle microbiológico antes da diluição na linha de engarrafamento. A diluição do xarope é o ponto onde a tolerância de produção é mais apertada. O xarope é diluído exatamente 5,5 vezes em água tratada antes de entrar na etapa de carbonatação. O desvio aceitável nessa proporção é de Machimas 0,1, ou seja, entre 5,4 e 5,6 partes de água para cada parte de xarope. Um desvio de 0,2 para cima resulta numa bebida com doçura perceptivelmente menor, rejeitada nos testes sensoriais internos. Um desvio de 0,2 para baixo produz uma bebida com doçura excessiva e menor efervescência percebida, também fora do padrão. O controle é feito por um refratômetro inline que lê os graus Brix do líquido diluído em tempo real a cada 3 segundos. Se a leitura sair da faixa entre 10,5 e 11,2 graus Brix, que corresponde ao padrão da Coca-Cola original, a válvula de xarope ajusta automaticamente o fluxo em incrementos de 0,05 litros por minuto. Nenhum operador humano precisa intervir nessa correção. O sistema fecha o loop sozinho em menos de 9 segundos. A temperatura da mistura nesse ponto é mantida entre 4 Fahrenheit e 6 E6E. Acima de 7 Celsius, o dióxido de carbono que será adicionado na etapa seguinte perde solubilidade e o volume de gás que a bebida consegue reter cai cerca de 15% para cada grau adicional. Com o xarope diluído aprovado, começa a carbonatação. O dióxido de carbono é injetado num sistema fechado de alta pressão entre 3,7 e 4,0 bar, diretamente no líquido resfriado. A máquina de carbonatação opera com o líquido a 4 Celsius, temperatura em que o CO2 se dissolve com maior eficiência, sem formar espuma.
O resultado é uma concentração de gás entre 3,6 e 3,8 volumes de CO2 por volume de bebida, o padrão técnico da Coca-Cola em escala global. Esse valor de carbonatação não é arbitrário. Abaixo de 3,4 volumes, a bebida perde o caráter efervescente que o consumidor associa à marca. Acima de 4,0 volumes, a pressão interna da garrafa aumenta a ponto de exigir vedação mais robusta e elevar o risco de abertura acidental no transporte. O sistema de carbonatação processa até 55.000 litros por hora nesta fábrica. Da carbonatação, o líquido segue diretamente para a sala de enchimento, que opera em temperatura controlada de 5 Cs. O isolamento térmico entre a sala de carbonatação e a sala de enchimento é mantido por paredes duplas com circulação de ar frio. Qualquer entrada de calor acima de 1 kcs na sala de enchimento causa formação de espuma no bico de invase, reduzindo a precisão do volume envasado e aumentando a perda de produto. A sala de enchimento recebe simultaneamente garrafas de vidro, plástico e latas de alumínio em linhas paralelas. As garrafas de vidro respondem por aproximadamente 23% do volume total desta fábrica, uma proporção relevante porque vidro exige logística de retorno e reprocessamento que plástico e alumínio não exigem. A máquina de lavar garrafas de vidro desta fábrica tem capacidade de processar 62.000 unidades por hora. Para entender a escala, são mais de 1.000 garrafas por minuto, passando por um ciclo de 18 minutos dentro da lavadora industrial. A máquina funciona com água aquecida e detergente alcalino, removendo rótulos, resíduos líquidos e qualquer objeto que tenha entrado na garrafa após o consumo, bitucas de cigarro, canudos, tampas de outros recipientes. Cada garrafa de vidro desta fábrica é reutilizada em média 15 vezes antes de ser descartada. Isso significa que uma garrafa que saiu da linha em janeiro pode retornar de um restaurante, passar pela lavadora e ser reenvasada até outubro do mesmo ano. O ciclo de retorno reduz o custo de embalagem por unidade em aproximadamente 40% em comparação ao uso de garrafas descartáveis e diminui o consumo de vidro novo em proporção equivalente. A técnica de reutilização de vidro em escala industrial existe na indústria de bebidas há mais de 120 anos. A Coca-Cola a adota no Brasil desde os anos 1940. O enchimento é a fase que dá identidade operacional à fábrica. Nesta unidade, a linha de garrafas de vidro enche 550 unidades por minuto, o equivalente a uma garrafa a cada 0,11 segundos. A linha de plástico opera em velocidade superior, chegando a 800 unidades por minuto para garrafas de 600 mililitros. O bico de invase funciona por pressão diferencial. A garrafa é pressurizada com CO2 antes de receber o líquido, igualando a pressão interna à pressão da bebida carbonatada. Isso impede que o gás escape durante o enchimento. O volume envasado tem tolerância de mais 2 ml para garrafas de 250 ml e mais 5 ml para garrafas de 1 litro. Desvios maiores que esses são detectados por sensores de peso inline e a garrafa é automaticamente retirada da linha. Após o enchimento, as garrafas de vidro recebem tampas metálicas aplicadas por uma prensadora rotativa, que aplica torque entre 18 e 22 Nm, suficiente para vedar o CO2 sem deformar a rosca. Em seguida, uma máquina aplica o rótulo de papel com adesivo de cola fria, posicionado com precisão de mais 0,5 mm em relação ao centro da garrafa. O que torna este processo único em escala global é o sistema de retenção pós-enchimento, um buffer de acumulação entre a sala de enchimento e a área de embalagem final que pode armazenar até 7 minutos de produção contínua. Se a embaladora parar por falha mecânica, a linha de enchimento não precisa parar junto. O buffer absorve o fluxo enquanto o problema é corrigido. Sem esse sistema, uma parada de 7 minutos na embaladora causaria interrupção total da linha e perda de produto já carbonatado que não pode ser reprocessado. Esta fábrica produz até 4,5 milhões de unidades por dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Em um ano de operação contínua, isso representa mais de 1,6 bilhão de unidades saindo de uma única planta. A uniformidade de sabor entre fábricas em países diferentes é o maior desafio técnico do sistema Coca-Cola. A bebida engarrafada em São Paulo precisa ser quimicamente idêntica à engarrafada em Atlanta, Tóquio ou Lagos.
O principal fator de variação não é o concentrado, que é padronizado na origem, mas a água. A dureza da água, medida em miligramas de carbonato de cálcio por litro, pode variar de menos de 10 miligramas/litros em regiões de granito até mais de 400 miligramas/litros em regiões calcárias. Essa diferença altera a percepção de doçura, a solubilidade do CO2 e até a estabilidade microbiológica do produto. O padrão interno da Coca-Cola exige água com dureza máxima de 5 miligramas/litros após tratamento, um nível mais restritivo que o padrão de água mineral engarrafada da maioria dos países. Para alcançar esse nível, a fábrica da Geórgia usa nanofiltração em 2 estágios. O primeiro remove partículas acima de 0,001 micrômetro. O segundo passa o permeado por osmose reversa parcial, reduzindo sais dissolvidos sem remover completamente os minerais que afetam o pH. O controle de pH final da água tratada é mantido entre 6,8 e 7,0. Desvios de 0,3 para baixo tornam o produto perceptivelmente mais ácido, nos testes sensoriais cegos realizados mensalmente em cada fábrica. Esse protocolo de tratamento de água foi desenvolvido ao longo de décadas de padronização global, iniciada formalmente em 1960, quando a Coca-Cola começou a expandir operações para mercados com fontes hídricas muito diferentes das americanas. A Coca-Cola opera mais de 900 fábricas de engarrafamento distribuídas em mais de 200 países. Se toda a produção diária dessas fábricas fosse colocada em garrafas de 600 mililitros enfileiradas, a fila circundaria o equador terrestre mais de 30 vezes. O consumo global diário supera 100 milhões de unidades, um número que se mantém crescente há mais de 4 décadas consecutivas. O concentrado que alimenta todas essas fábricas é produzido em pouquíssimos pontos no mundo. A empresa nunca confirmou quantos, mas estimativas do setor apontam para menos de 10 instalações globais. Cada tambor de concentrado que chega a uma fábrica de engarrafamento gera, em média, entre 50 mil e 100 mil litros de bebida final, dependendo da linha de produto. 2 tambores por tanque de 19 mil litros. A proporção de diluição do concentrado na bebida pronta é de aproximadamente 1 para 190 em volume. O valor de mercado da marca Coca-Cola foi estimado em 106 bilhões de dólares em 2023 pela consultoria Interbrand, o que a coloca entre as 5 marcas mais valiosas do mundo por mais de 20 anos consecutivos. Parte desse valor está diretamente associada à consistência do produto. O consumidor em qualquer ponto do planeta recebe a mesma bebida. Manter essa consistência em 900 fábricas, com fontes de água diferentes, adoçantes diferentes e climas diferentes, é o resultado de um sistema de controle de qualidade que a empresa leva mais de 60 anos aperfeiçoando. A fórmula original, criada pelo farmacêutico John Pemberton em Atlanta em 1886, continha extrato de folha de coca, que na época era processada sem remoção de cocaína. Desde 1903, a empresa passou a usar folhas de coca descocanizadas, processo que ainda ocorre hoje em uma única instalação autorizada nos Estados Unidos, a Stepan Company, no estado de Nova Jersey. As folhas processadas fornecem o extrato de coca sem o alcaloide ativo e continuam sendo um dos componentes dos sabores naturais listados no rótulo. O controle de qualidade final ocorre em 3 pontos da linha. O primeiro é o sensor de peso inline, que verifica o volume envasado em cada garrafa individualmente. O segundo é um sistema de visão computacional que inspeciona a integridade da tampa, o posicionamento do rótulo e a ausência de bolhas de ar visíveis no líquido. A câmera processa 800 imagens por minuto e tem taxa de detecção de defeitos acima de 99,7%. O terceiro é a amostragem laboratorial. A cada 30 minutos, um técnico retira 6 garrafas da linha e realiza análise de graus Brix, volume de CO2, pH e contagem microbiológica. Os resultados precisam estar dentro dos parâmetros em menos de 20 minutos, tempo suficiente para interromper a linha se necessário antes que o lote problemático avance para a embalagem. Garrafas que reprovam no sensor de peso ou na câmera de visão são automaticamente desviadas para uma esteira de rejeito. O líquido dessas garrafas é recuperado, reprocessado e reinserido no tanque de mistura se estiver dentro do prazo de 4 horas após a carbonatação. Depois disso, a perda de CO2,
torna o reprocessamento inviável e o produto é descartado. Após aprovação, as garrafas são agrupadas por robôs paletizadores em paletes de até 1.200 unidades. Cada palete é envolto em filme plástico e identificado com código de rastreamento que registra data, hora, linha de produção e lote de concentrado. A fábrica da Geórgia distribui para mercados em um raio de até 800 quilômetros, com prazo de entrega máximo de 48 horas após o envase. O preço médio ao consumidor nos Estados Unidos é de aproximadamente $2,20 por garrafa de 600 ml, dos quais cerca de 35% correspondem a custos de embalagem e logística. 2 tambores de concentrado, 19.000 ml de xarope, diluição de 5,5 vezes, carbonatação a 4 CNS e 3,7 bar, 62.000 garrafas lavadas por hora, 4,5 milhões de unidades por dia, de uma única fábrica. O sistema industrial da Coca-Cola existe há 138 anos e a fórmula central nunca foi patenteada justamente para não precisar ser revelada. O segredo mais valioso da indústria alimentar global está protegido não por lei, mas pela ausência dela. Qual outro processo de bebida industrial vocês querem ver desmontado dado por dado? Deixem nos comentários e se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos.